Os alunos, tudo bem com vocês? Daremos sequência aos nossos estudos sobre a antiguidade oriental, as civilizações que compõem a antiguidade oriental. Já lançamos um primeiro vídeo chamado Crescente Fértil, falando um pouquinho da abundância dos rios, num lugar que vai favorecer a agricultura e nessas regiões vai exigir também uma complexa organização social e política. E por isso, nós fizemos um vídeo falando sobre o Código de Hammurabi. E nesse momento, iremos caracterizar os governos teocráticos que surgiram nessa região. Este será o tema da nossa aula de hoje, os governos teocráticos e caracterizá-los, tudo bem? Lembrando que nós estamos estudando nesse momento as antiguidades orientais, ou seja, as civilizações antigas orientais. Então, encerraremos todo esse processo com uma aula sobre o Egito Antigo, que será o próximo assunto, tudo bem? Então, vamos para os nossos slides, que é aqui que nós resolvemos. Esse é o meu bordão, ok? Sou o professor Marcos Paulo, governos teocráticos. Lembrando que o que seria, né, a linha que nós iremos trabalhar a partir de agora, entender que a religião ela está literalmente misturada com os assuntos culturais, com os assuntos políticos, econômicos também, ou seja, toda a dimensão social, cultural, ela está extremamente ligada à questão da espiritualidade desses povos, da religiosidade deles, ok? Então, você terão aí governantes que alegam ser representantes dos deuses, portanto, eles não são escolhidos pelas pessoas, mas pelos próprios deuses. Ou então, como é o caso do faraó, ele é o próprio Deus, uma vez que ele é um descendente do deus Horus. Tudo bem? Deixa que ao longo dos slides nós iremos desenvolver isso. Então, estudamos aí as civilizações antigas orientais, e para mim tem que deixar muito claro para vocês, né? Principalmente sexto ano, sétimo ano, ensino médio, oitavo, nono, você precisa relembrar as aulas de geografia e já ter na sua cabecinha o que é o Ocidente e o Oriente. Afinal de contas, eu estou falando sobre antiguidades, né? As civilizações antigas orientais. Mas, professor, o que é isso? Eu reparo que nas aulas os alunos demonstram esse tipo de dúvidas. Então, a função aí do meridiano de Greenwich é justamente estabelecer uma linha imaginária dividindo o globo terrestre em dois hemisférios, o hemisfério ocidental e oriental. Então, repare que aqui no vermelho seriam os países que estão no hemisfério oriental. Se você acompanhar meu mouse, aqui está o Egito. Ok? Aqui o Egito. O Egito fica aqui, o Rio Nilo. Aqui aquela meia-lua que eu tinha ensinado para vocês, lembram? O crescente fértil, tá vendo aqui? Nessa região. Então, eles estão no lado oriental do globo terrestre, por isso nós chamamos de civilizações antigas orientais, tudo bem? Nós, no Brasil, nós estamos aqui no Brasil, não é verdade? Nós somos do hemisfério ocidental. Então, você não esquece disso. E aí a importância do meridiano de Greenwich, que vai dividir o globo terrestre no lado ocidental e oriental. Lembrando que ocidente é a mesma coisa que oeste e o oriente é a mesma coisa que leste, tá bom? Então, ocidente, oriente, ou oeste e leste, nós estamos falando da mesma coisa, tá bom? E a linha do Equador, ela vai dividir também em dois hemisférios, a parte norte e a parte sul. Então, nós estamos no ocidente, na parte sul do globo, certo? Que o Brasil está aqui, então nós estamos no lado ocidental e também na parte sul, beleza? Não se esqueçam disso, ó, hemisfério ocidental ou oeste, leste e oriente. Então, quem está do lado de cá, nós chamamos de orientais. Quem está do lado de cá, nós chamamos de ocidental. Tranquilos aí disso aí, dessa revisão de aula? Depois você volta o vídeo, lembrando aí, norte, sul, oeste, leste, para que você possa, a partir de então, se organizar. Tudo bem? Geografia e história estão realmente extremamente acoplados, associados, não pode esquecer disso. Então, nós chamamos de estados teocráticos, né, aqueles governos onde a religião tem
uma extrema influência sobre a vida social, cultural e política, tudo bem? Então é desse ponto que nós partiremos. Mas essas civilizações do lado oriental antigo, elas possuíam algumas características, ok? O poder político, né, tem a conotação religiosa, e aí a palavra teocracia, tel significa Deus, kratia, poder, ou seja, né, o poder quem vai governar são os representantes eleitos pelos deuses, não pelas pessoas, ok? Uma economia nessa região baseada na agricultura, por isso você tem que ter alguém que você tenha muito respeito para fazer toda a organização. Quando você está bem com esse tipo de reis ou líderes, você está bem também com os deuses. Por isso, era fundamental também esse tipo de governo para organizar a vida política e social daquelas regiões. Afinal de contas, existe muito trabalho e você tem que ter aí uma liderança muito respeitada. Por isso, o faraó foi extremamente importante para a vida dos egípcios, tudo bem? Então, normalmente são governos marcados pelo despotismo, ou seja, é um governo em que somente uma pessoa dirige a região, normalmente é um líder máximo, o faraó que manda, quando ele morre é o filho dele que assume, não é? E o déspota é uma forma de governar com muito autoritarismo, tá bom? Olha aí, ó. Foi descrito como regimes autoritários, os governantes usam, inclusive, repressão para construir grandes obras, como represas, barragens do rio. É necessário organizar todo o trabalho naquela região, é um trabalho compulsório, um trabalho que não para, e isso vai exigir uma ampla organização e complexo. Daí, o autoritarismo exercido por esses tipos de líderes. Além desses caras governarem de forma autoritária, eles também governam sem qualquer tipo de contestação, uma vez que eles alegavam que o seu poder vinha dos deuses. Na maioria dos casos dessas sociedades, elas eram politeístas. Elas acreditavam em diversos deuses, embora Israel, os judeus, vão adotar mais tarde o culto monoteísta, a crença em apenas um Deus, tudo bem? Enfim, então, para não ter descontentamento, você descontenta um líder desse, você está deixando os deuses muito, muito bravos com vocês. Por isso, muito importante o respeito a essas lideranças, tá bom? Então, aí para definir, teocracia é uma forma de governo em que Deus ou uma divindade é reconhecida como supremo governante, as leis de Deus e o Deus sendo interpretadas pelas autoridades eclesiásticas. Lembrando aí do Hammurabi, né? Eu falei há pouco no vídeo sobre o código de Hammurabi, e esse rei, o que ele dizia? Ele dizia que representava os deuses na Terra, inclusive ele tinha uma missão divina de criar, né, de cumprir a justiça na Terra, a justiça que os deuses ensinaram para ele, que disseram para ele fazer. Por isso ele era um escolhido dos deuses para governar aquele império babilônico que há pouco nós estudamos. Daí ele vai criar um dos maiores códigos, né, de justiça do mundo, mais antigo, o Código de Hammurabi, tá bem? Não se esqueçam disso. Aí, beleza pura? Ele alegava ter uma missão dos deuses de justiça. Ok? Então vamos para o próximo slide, okay? Mais uma vez, está definindo, né, o que significa a palavra teocracia, é o sistema de governo onde ações políticas, jurídicas são submetidas às religiões, ok? Nós temos aí um exemplo hoje, o Irã. O Irã tem forte influência religiosa no governo. O nosso sistema de governar é a democracia, onde as pessoas escolhem os seus representantes. Também. Então, o Brasil, por exemplo, ele escolhe o seu presidente, ele escolhe o seu governador, ele escolhe o seu prefeito. Nós não temos nada de Estado teocrático, tá bom? Então, um Estado teocrático pleno, né, o governo opera sob o argumento que são ordens divinas, a vontade do povo em geral fica em segundo plano, se não coincidir com os interesses dos dirigentes, né, do sistema. Nos países teocráticos, a divindade é reconhecida como verdadeiro chefe de Estado. Na prática, quem ocupa este cargo é um governante de carne e osso, mas ele vai se dizer representante ou uma própria encarnação de um Deus, que é o caso do faraó.
Então, pegou aí, né, percebeu aí, galerinha, a diferença? Você percebeu que é um governante teocrático? Então, ele está lá governando, ele alega ser um representante, um escolhido dos deuses. Então, toda a autoridade pertence a ele e cabe às pessoas que vivem naquela região obedecê-lo, ok? E como é que isso tudo vai funcionar, que é mais interessante ainda, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? As pessoas precisam também acreditar nisso, não é isso? Então vamos lá, beleza? As primeiras experiências teocráticas são observadas nessas civilizações orientais, os judeus, os egípcios. Nós temos também o Império Bizantino, tem aí o famoso termo Césaropapismo, ou seja, a religião, o César, ele vai se intrometer nos assuntos eclesiásticos lá no Império Bizantino. Logo, logo eu faço um vídeo para vocês sobre isso. Mas o que nós não podemos esquecer é que a religião, nesses governos, elas tinham um grande papel, né, para padronizar, unificar tarefas, organizar a vida política e social, tá bom? Então, e os sacerdotes, é aí que entra, para mim, a grande importância dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles vão estar trabalhando junto com o povo para que você acredite que aquele homem que te governa realmente é um representante dos deuses e eles que vão cuidar da religiosidade e todos os aspectos da vida social e política dessa região governada por um líder teocrático, ok? Você vai ter influência dos sacerdotes, que eles vão ficar realizando os rituais, as oferendas, também sacrifícios de animais e até sacrifícios humanos. E eles alegavam que, ao fazer isso, aquele líder está garantindo as cheias, a boa colheita, o correto regime das chuvas, né? Ou seja, então as pessoas associavam o líder também às questões econômicas da época, ou seja, se o faraó está contente, você vai ter um bom regime de chuvas, terão boas colheitas, então vamos cultuá-lo. O faraó é cultuado como um deus, tá bom? Olha essa imagem que legal, né? Olha aí, ó, essa submissão que existe, é a imagem do faraó, tá bom? E o faraó, ele é tido como filho dos deuses, como nós falamos, não é isso? Ele ficava o tempo todo lá no palácio, né? Porque ele está lá cuidando desse sagrado, segundo a visão das pessoas, tá bom? E ele vai cuidar da administração, tem várias funções. E lógico que na arte, principalmente na arte egípcia, o faraó está sempre representando, inclusive o faraó, ele sempre é representado com uma imagem maior. Por exemplo, se tiver lá o faraó com o camponês, o faraó sempre maior, justamente a arte vai também servir para que as pessoas acreditem que ele é uma liderança escolhida por Deus mesmo, tá bom? Então, aí, segundo a mitologia egípcia, Deus Horus havia governado o Egito por muito tempo, só depois que se estabeleceu o primeiro governo humano, no qual o monarca era um descendente direto de Horus, ok? Ou seja, o faraó teria uma linhagem divina, ou seja, ele é descendente desse Deus Horus aí, tá bom? Aí esse aí é o faraó Ramsés, muito bacana, tá bom? E as funções do faraó, eles governavam com poderes absolutos, eles faziam leis, eles controlam o país, eles comandam também o exército, ok? Eles vão cuidar dos assuntos econômicos, ou seja, o faraó tem trabalho, né? Ele fazia muita coisa. E eles também são os líderes religiosos, tá bom? E a função dos sacerdotes é justamente fazer que as pessoas acreditassem nisso e também adorassem os mesmos deuses que é adorado pelos deuses do faraó, tá bom? Inclusive o faraó entra nessa aí. E lógico que tudo isso implica no maior organização social e você tem a questão da cobrança dos impostos, da organização do trabalho, que tudo isso é controlado pelo faraó através dos seus funcionários, tudo bem? Eles eram os reis do Egito, mas que governam com poderes absolutos, que eu falei para vocês, e eles vão decidir toda a vida egípcia, política, religiosa, econômica, militar, ok? E a transmissão do poder no Egito era hereditária, ou seja, o faraó não era escolhido através do voto, como são os nossos governantes, mas também
porque ele é o filho do faraó, então ele é descendente de um deus, ok? Normalmente, inclusive, muitos faraós acabam tendo filhos entre irmãos, afinal de contas, eles são deuses, né? Eles normalmente vão ter filhos da própria família para justificar que os seus filhos também são descendentes dos deuses, tá bom? Bom, todo mundo sabe que o faraó, existe também uma crença no Egito onde a vida, né? Existe a vida após a morte, ou seja, o morto ele retorna à vida, e por conta disso eles se preparavam muito para manter aquele corpo preservado. Afinal de contas, quando a pessoa voltar da morte, tem que estar tudo em ordem, tem que estar tudo certinho. E por isso eles realizavam a mumificação, ou seja, os egípcios acreditavam na eternidade da vida, principalmente após a morte, tá bom? Ou seja, eles teriam lá um encontro com Deus Horus, com Deus Osíris, mas depois, eles passar por um julgamento, eles retornariam à vida, e por isso aquele corpo tinha que estar bem preservado, não só o corpo, mas todos os seus pertences materiais. Por causa disso, os seus tesouros, né, eles construíram as famosas pirâmides, tá bom? Para guardar esse corpo. Vamos falar um pouquinho das pirâmides para vocês aí, ok? Um pouquinho do sepultamento. Ó. Agora eu vou ler para vocês também. Ó. Quando os faraós morriam, os corpos eram embalsamados. A múmia nada mais é do que um cadáver preservado, tá bom? Um processo de tratamento químico do corpo envolvido depois de bandagem que garantia sua integridade. A esses corpos embalsamados se dá o nome de múmias. Os faraós eram sepultados em tumbas, muitas tumbas reais, ficavam em pirâmides construídas só para isso. Objetos de valor eram enterrados com os mortos. Os egípcios acreditavam que os faraós viviam como deuses após a morte, que iam precisar das coisas que tinham quando eram vivos. Depois eles retornam. Que linda essa imagem aí, né? Muito bacana. Eu acho muito, muito lindo isso aí. Olha só, essa é a pirâmide de Quéops, né? Então, as três maiores pirâmides, ó, Quéops, Quéfren e Miquerinos. E isso é uma coisa linda, muito linda. Olha que lindo isso aí, gente. É um espetáculo, né? O maior mistério da civilização egípcia, não é, galerinha? Então, qual é a função das pirâmides? Olha aí. Para que eles faziam essas pirâmides? São túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos de faraós, né? Há 123 pirâmides catalogadas, as três mais conhecidas, Quéops, Quéfren e Miquerinos, na Península de Gizé. Olha que legal aí, ó. A Quéops, ela até é uma das 7 maravilhas do mundo, ainda em pé, né? Muito linda. A Quéops é a única das 3 que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muito linda, está intacta. E, gente, como isso aí é um lugar que tem muito tesouro, é lógico que tinha ladrão na época. Essas pirâmides são recheadas de maldições também, né? Maldição, ó, aquele que perturbar o sono do faraó vai morrer. Tem até um episódio muito famoso, a maldição de Tutankhamon. Você podia dar uma pesquisada. Tem uns vídeos bacanas no YouTube, onde eles colocam um robozinho entrando nessas pirâmides, né? Dá uma pesquisada, vai conhecer, dá uma olhada nessa maldição de Tutankhamon. Galera, praticamente todo mundo que entrou e violou o sarcófago do Tutankhamon morreu. Só para você ter uma ideia, tá? A maldição desse caso aí valeu, hein? Não pode ficar com medo. Aí, tá vendo? Mumificação é o nome do processo aprimorado pelos egípcios. Com isso, eles ganham muito conhecimento científico, tá bom, galera? Eles faziam essas mumificações que até hoje muitas civilizações não conseguem fazer igual, tá bem? Era um processo muito complexo, aprimorado dos egípcios. Eles tinham um grande conhecimento de medicina. Nós sabemos que os egípcios também até realizavam cirurgias já nessa época, tá bom? Os principais órgãos dificultando assim a sua decomposição. Geralmente os corpos são colocados em sarcófagos de pedra envoltos por faixa de algodão ou linho, beleza? E quem podia, né? Lógico que todo esse processo é muito caro. Quem fazia a mumificação, além dos faraós, era a nobreza, né? Aquela turma que podia bancar tudo isso. Quem era pobre, lógico, não vai fazer, vai ser enterrado em vala comum, embora
todos do Egito acreditavam nessa volta à vida, né? Mas nem todo mundo tinha o dinheiro para fazer esse processo aí, tá? Então, é bem restrita aos ricos comerciantes, à nobreza, mas a construção de pirâmides já envolve um trabalho complexo, só mesmo o faraó poderia, né, ter esse prestígio todo para envolver as pessoas nesse trabalho onde milhares de pessoas trabalhavam para construir essas pirâmides, tá bom? Não pode esquecer disso aí, tá bom? Aí a mumificação que eu falei para vocês, né? Então o faraó se identifica como filho de um deus, se torna cada vez mais um ser inalcançável. Isto incluía em casar-se com membros da sua própria família. Eu falei isso para vocês. Afinal de contas, o meu filho tem que ter uma linhagem divina, então eu tenho que encontrar na minha própria família. O faraó não vai poder casar com uma outra pessoa fora da minha família, porque aí você sairia dessa linhagem divina, tá bom? Ele não aparecia muito, não, só para realizar alguns sacrifícios, tá bom? O que é isso aí, hein? O que é isso aí, hein? Que negócio é esse, cara? Tutancâmon, meu irmão. Na verdade, a interação das aulas. Vamos ver o que vocês aprenderam com essa aula aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou soltar um vídeo muito bacana. Então, você viu esse vídeo, você aprendeu os conceitos, tá bom? Depois eu vou soltar vocês para uns vídeos gravados por outras pessoas, muito bacana. E quando você assistir esses vídeos, eu tenho certeza que você vai reconhecer vários pontos aqui destacados, tá bom? Por isso, não deixem de assistir meu vídeo sobre o Egito Antigo, que eu só vou conceituar para vocês. Bom, essas são as perguntas que eu falo tanto, né? O que você aprendeu nessa aula? Escreve tudo que você aprendeu. Qual é o assunto que mais te chamou a atenção? O que significa a palavra teocracia, né? O que é isso? Qual era a função do faraó? Por que o faraó era importante para o Egito? O governo do Egito Antigo era uma teocracia? Que você acha que é? O que você acha, hein? E nosso país, qual é o tipo de governo? Aí você vai fazer uma pesquisa, né? Qual é a forma que nós governamos? Nós somos uma teocracia? E você vai responder, né? Então tem mais ainda. Você não parou? Tem mais. Qual a importância das pirâmides? Por que os egípcios mumificavam seus mortos? A questão 8. Todos os egípcios eram mumificados? Justifica a sua resposta, né? Por quê? Sim, por quê? Não, por quê? Qual é o nome das 3 maiores pirâmides do Egito? Isso aí tem que saber de cor, né? Qual é o significado da palavra politeísmo? Várias vezes eu ensinei para vocês isso aí em aula. Espero que vocês tenham gostado. Se você responder essas perguntas, você já vai ter o amplo domínio dessa aula aí, ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado.